Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula a gente vai começar a ver sobre o hook Use Action State, que é um hook usualmente utilizado junto com formulários, porém é um hook que também cria estados, da mesma forma que o Use State. Porém ele cria estados dessa forma ligado a formulários, ou faz mais sentido utilizar ele juntamente com formulários. Vou mostrar por aqui. Então vamos lá. Como é que a gente usa esse hook Use Action State? Bom, ele requer para iniciar um estado inicial. Por quê? Porque ele gera um estado. Então a gente vai passar um estado inicial e ele vai nos dar um estado exatamente como use states. Porém, eu também passo uma função e essa função vai ser a função que a gente vai utilizar para alterar o estado. Nós precisaremos definir essa função, diferentemente do use states. E ele também nos dá uma outra função, que eu estou dando nome para ela de form action. Essa função aqui vai ser a função que vai me ligar no formulário. Então eu vou botar essa função form action lá no formulário. Quando o formulário for disparado, o React vai executar essa função aqui que eu chamei de fn para mim. Tem um terceiro argumento, tem um terceiro variável que essa função retorna, é o isPending, que é exatamente igual ao use form status, vai ser true enquanto essa função aqui estiver sendo executado e vai ser false quando essa função aqui parar de ser executado. Mas diferentemente do use form status, esse isPending eu vou utilizar no mesmo componente, eu não preciso estar em outro componente. Então, com o use action state, a gente não precisa usar o use form status apenas para o isPending. Então, vou resumir a ideia. Eu gero um estado, eu dou um estado inicial, eu vou ter um estado, esse estado vai ser alterado através dessa função fn, que vai ser executado quando o meu formulário for disparado. E a forma que eu ligo o formulário para esse estado aqui é através dessa função aqui, form action, que eu vou colocar lá na ação do meu formulário. E essa função fn, que ela vai alterar o estado, o React passa para ela dois argumentos. O primeiro é o estado anterior e o segundo é o form data lá do formulário. Por isso que está diretamente ligado com o formulário, porque a função é executada quando o formulário é disparado e a função recebe o form data. Então vamos ver isso aqui. Vamos ver lá no código. Muito bem, estou aqui um componente React, bem simples, app, e aqui eu vou utilizar o use action states, que eu tenho que passar o estado inicial, que eu vou passar um número, 0 só para exemplo, e uma função, que eu vou chamar de função, porque eu não sei dar nome para as coisas, que vai ser executada quando o meu formulário for disparado. Isso aqui vai me retornar o quê? Vai me retornar o estado, vou chamar de state, que começa com 0, vai ser um número, uma função que eu vou colocar lá no formulário, vou chamar de action, form action, e o isPending, mas eu não vou utilizar o isPending agora, então não preciso colocar aqui. Muito bem, vou botar agora o formulário form, aqui no action eu tenho que colocar o form action, e agora me falta definir essa função, function, função. Por enquanto também não vou passar argumento nenhum para ela, vou só dar um console log executou, para a gente ver quando essa função vai ser executada. E o que eu digo ela vai ser executado quando esse formulário aqui for disparado. Então, para que ele seja disparado, vou botar um botão aqui chamado enviar, vou salvar, vamos ver lá no navegador, vou abrir aqui as ferramentas do desenvolvedor, quando eu clico em enviar, veja, executou, enviar, executou, enviar, executou. Então a gente está vendo aqui que essa função é executada quando o meu formulário for enviado. Agora vamos utilizar o estado. Bom, muito bem, vou botar o estado aqui. Botar apenas states. O estado inicial é 0, vou dar o reload, então ele começa aqui com 0. Quando eu clico em enviar, ele executou essa função e o que eu disse? Essa função altera o estado. Mas como é que ela altera o estado? No que ela retorna. O que eu retornar aqui vai ser o novo estado. Então, se eu colocar 0, ela vai sempre alterar de 0 para 0. Então, vou dar o reload, vou clicar aqui em enviar várias vezes, continua 0. Mas eu quero alterar para o estado mais 1. Posso botar state mais 1. Vou aqui clicar em enviar,
Veja que eu estou alterando estado para o estado mais um, porém, o ideal é utilizar o estado anterior. Lembrando que essa função aqui recebe o estado anterior como primeiro argumento, e o segundo é o form data desse formulário aqui, que não tem nada, porque é um formulário bem simples. Então, eu posso utilizar aqui previous state, mais um. Vou salvar aqui. Agora, quando eu clico em enviar, veja que está alterando aqui o previous state, mais um. Por isso, quando ele começa com 0, toda vez que clicar, ele soma 1. E para mostrar que isso aqui tem a mesma funcionalidade, funciona parecido com o use state, ele tem use state dentro dele. Toda vez que o formulário for executado, ele vai renderizar novamente todos os filhos. Para isso, eu criei um componente chamado filho. O componente está aqui, filho, só para mostrar que ele vai executar esse componente filho. Eu botei aqui, só que ele não importou. Vamos importar aqui, import filho. Vou salvar. Vamos ver lá. Está aqui filho. Executou o filho, por quê? Porque quando for renderizado a primeira vez, executou o filho. Quando eu clico aqui em enviar, ele executa a função e executa o filho novamente. Inclusive, ele executa 2 vezes. Não é porque tem um strict mode aqui, não tem. Vou falar do strict mode faria isso, mas não é. Por causa do strict mode, realmente, ele tem esse comportamento que ele executa 2 vezes, porque ele está executando aqui essa função. Então, é assim, grosso modo, como funciona o use action state, mas é claro que a gente quer utilizar o use action state se aproveitando do form data. Eu quero utilizar ele em formulário, senão não faz sentido, seria melhor utilizar o use state normal. Então, na próxima aula a gente vai ver como utilizar ele juntamente com o form data em formulários para lidar com formulários.